Hoje eu quero falar com vocês sobre o trono da graça. Existem 3 maneiras de Deus lidar com os seres humanos. A primeira delas é através da justiça. E tratar com justiça é dar e retribuir a qualquer um de acordo com aquilo que ele merece. Então, antes da graça, antes de Cristo ter morrido por nós, todos os seres humanos estavam debaixo deste tipo de tratamento. Diz a palavra de Deus, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O homem desobedece e por isso ele recebe a justiça de Deus sobre os seus atos. Mas a palavra de Deus diz que este Deus que também é justo, é amor. E ele tinha um grande problema, porque ele tinha que exercer justiça, mas ele ficava muito triste por ter que condenar a humanidade ao inferno. Então, a solução foi Jesus. A Bíblia diz que pelo ato de justiça de um só homem, assim também a justiça, a vida passou a todos os homens. Então, meus queridos, o primeiro tipo de tratativa de Deus é através da justiça. O segundo tipo de tratativa é através da misericórdia. E a misericórdia é quando Deus, ele deixa de dar aquilo que nós merecemos. Nós merecemos ser julgados, nós merecemos o inferno, mas ele deixa de nos dar o inferno. Por quê? Porque ele tem pena, porque ele tem misericórdia. A palavra misericórdia significa miséria de coração. É aquele sentimento que a gente tem por alguém que a gente ama muito. Eu olho, por exemplo, para os meus netinhos e eu sinto tanto amor que eu sinto até uma peninha deles. Aquele sentimento de proteger, de não querer fazer nenhum mal. Mas existe ainda um tipo de tratamento que é superior, que é a graça, que é aquilo que Deus nos dá o que não merecemos. Enquanto a misericórdia é deixar de dar o que merecemos, ou seja, o açoite ou vamos dizer assim, o juízo, a graça é Deus nos dar o que não merecemos. E o que não merecemos, meus amados, não merecemos o céu. Não merecemos viver eternamente com Deus. Mas aí você vai dizer, mas pastor, então como é que nós vamos estar com Deus? Através da graça. E eu queria ler um texto para vocês, lá da carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 4, a partir do versículo 14, que diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Olha, queridos, aí está o segredo. O que nós temos que conservar firmes? A nossa confissão de fé, que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E aí ele diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Muitas vezes nós somos tentados e pecamos. Jesus não, ele foi tentado em tudo, mas ele não pecou. E por isso o versículo 16 diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vocês perceberam, queridos? Porque Jesus foi até o fim sem nunca ter pecado. Nós podemos pedir a Ele que interceda por nós, porque Ele conhece as nossas tentações, mas nunca pecou, e por isso pôde tomar o nosso lugar. E aí o apóstolo Paulo diz, chegue perto dele com coragem, com intrepidez, confiadamente. Por quê?
porque Ele é o nosso intercessor, porque Ele entende o que eu e você passamos e nós podemos receber misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos queridos, quero orar por todos aqueles que, Senhor, têm enfrentado lutas, provações, tentações. Senhor, tem tanta gente, Pai, que deseja te servir, tanta gente que deseja, Senhor, viver uma vida que te agrade. Mas quando cai, ó Deus, é acusado pelo inimigo, vem aquele sentimento de rejeição, aquele sentimento, Senhor, de que não fez o que devia. E, Senhor, a Tua palavra está dizendo que nós podemos nos aproximar do trono de graça para alcançar misericórdia, para receber misericórdia, Senhor. E hoje nós não precisamos nos achegar diante de Ti porque somos perfeitos, porque nunca erramos, mas porque perfeito é o nosso Salvador, porque Ele nunca errou. E todas as vezes que foi tentado, Ele resistiu e venceu, Senhor, para que pudesse interceder por nós. Então, Pai, agora nós nos aproximamos de Ti, Senhor, ó Pai, com muita humildade no nosso coração, sabendo, Pai, que toda a glória, toda a honra é Tua, Senhor. E eu quero nesse momento pedir que o Senhor venha interceder, ó Pai, nesse momento pelos mais fracos, por aqueles que estão tristes, Senhor, por aqueles que estão debaixo de amarras do inimigo, talvez pensamentos, ó Deus, impuros, talvez, Senhor, pecados que eles ainda não venceram, talvez, ó Deus, uma incredulidade que eles não conseguem crer e entregar e confiar, mas agora nós estamos aqui, Senhor, dizendo que nós precisamos de Ti e que nós confiamos em Ti, Senhor. Eu te agradeço porque a palavra de Deus diz que aqui na terra o Senhor nos deu o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mas a Tua palavra diz também que nos céus nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, porque Ele foi tentado em tudo, Senhor, contudo sem pecado. Então nós queremos declarar agora, Senhor, que queremos entrar na Tua presença com confiança, Senhor, para receber a misericórdia e vamos nos achegar ao trono de graça, Senhor, para receber, meu Deus, ó Pai, socorro para a ocasião oportuna. Então, Pai, o socorro para o meu irmãozinho que está aí, Senhor, desempregado, o socorro para minha irmã, Senhor, que muitas vezes está suportando um casamento abusivo, Senhor. Socorro, Pai, para esse jovem que está sendo tentado, que muitas vezes ele chora e pede ao Senhor que o Senhor o livre das tentações, mas ainda não conseguiu. Pai, agora eu quero te pedir que o Senhor, através deste celular, que o Senhor possa entrar através da Tua palavra na vida deles e revelar o quanto o Senhor os ama, Senhor, porque eles serão empoderados, eles serão capacitados, eles serão socorridos, ó Deus, não é na força deles, não é no poder deles, mas é pelo Teu Espírito Santo. Senhor, eu te agradeço pelo Espírito Santo de Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque nós sabemos que existe um Deus de misericórdia, de graça, de justiça sim, mas a justiça já foi exercida, ó Deus, lá no Calvário, na pessoa de Jesus. E hoje, Senhor, nós podemos receber o poder para vencer as lutas, as tentações. Por isso, Senhor, agora que haja uma impartação, que haja, Senhor, uma transferência de unção, de poder, de autoridade, de fé, de alegria, de esperança na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus, que caiam as cadeias, que toda acusação do diabo não encontre respaldo e nem eco no coração dos meus irmãos, que eles recebam a graça de entender que Jesus já venceu na cruz e que nós podemos vencer através dele, Pai, em nome de Jesus. Pai, ministra sobre a vida dos Teus filhos, dá graça a eles, Senhor, ministra a Tua graça. Oh, meu amado, meu querido, recebe a graça de Jesus, recebe o amor de Deus, deixa que este amor no teu coração gere confiança,
Deixe que este poder e esta graça te empodere para vencer, porque a palavra de Deus diz que quando somos fracos, é aí que somos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É por isso, queridos, que lá nos céus não vai haver lugar para ninguém se gloriar. Todos nós glorificaremos a Deus. Por quê? Porque é Ele quem a cada dia renova a sua misericórdia comigo e com você. É Ele quem nos convida para chegarmos através do novo e vivo caminho que é o seu sangue, que Ele preparou para nós, para que nós pudéssemos entrar na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe, meu querido. Que o Senhor te fortaleça. Que o Senhor te alegre e que nesse dia você possa glorificar a Deus por ter um Deus que compadece de você, que sabe o que você está passando e que já deu a solução. O socorro está chegando. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.